Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 15 de julho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Pânico em São Petersburgo, força ao recrutamento de emergência. Vamos ver o que é isso. É uma discussão boa aí que eu vou mostrar o que está acontecendo em São Petersburgo. Na realidade, isso é uma humilhação para o ditador da Rússia, Vladimir Putin, porque lá é a terra natal dele. Pelo menos ele é tido oficialmente como nascido em São Petersburgo, e essa é a questão, né? E justamente nesse vídeo vou mostrar para vocês como os ataques avassaladores da Ucrânia espalharam o pânico na Rússia. A Rússia está em pânico, forçando o recrutamento urgente de civis em São Petersburgo para tentar proteger os céus contra os drones ucranianos. Faltam operadores, e mandaram a maioria para o fronte, né? Operadores de drones, né? Mas não é só drones que eles precisam operar, eles precisam operar baterias antiaéreas. E aí eles têm algumas dificuldades em obtê-las no número necessário. Vocês vão ver aqui também vou citar análise de especialistas internacionais, vou citar a análise, que confirmam como a destruição de bases militares russas e depósitos de petróleo quebra a narrativa de segurança do ditador da Rússia. Entenda como a estratégia militar da Ucrânia está sufocando a infraestrutura da Rússia e levando a guerra diretamente para o coração e para as elites da Rússia, para as elites de todo esse país, e que na realidade a maioria dessas elites, elas estão nessas duas cidades de Moscou e de São Petersburgo. Não perca nenhum detalhe, fique aqui comigo, assista até o final. É um cenário de virada estratégica para a Ucrânia. Peço a você que gosta da verdade de assistir esses fatos emocionantes que acontecem, que todo dia eu trago para vocês. Inscreva-se no canal, isso é muito importante. É importante para você e para mim também. Conto com vocês. E peço a todos, deixem seu like, compartilhe o vídeo e comente o seu ponto de vista sobre o que eu vou relatar aqui. O recrutamento desesperado na segunda maior cidade da Rússia. O impacto devastador das incursões aéreas da Ucrânia quebrou a sensação de segurança dentro do território da Rússia. Após uma sequência de ataques precisos conduzidos pela Ucrânia, os moradores de São Petersburgo estão sendo recrutados às pressas para formar unidades móveis de defesa aérea. Na realidade, por enquanto, não é uma convocação forçada, é um pedido que venham voluntários, né? Eles estão pedindo pessoas para se voluntarizarem e poderem operar contra os ataques ucranianos que estão acontecendo todos os dias em Moscou e em São Petersburgo. Os departamentos militares das cidades começam a espalhar anúncios de recrutamento. E eles oferecem salários para vocês verem a relação do rublo-dólar, né? São 180 mil rublos, que equivale a mais de 2 mil, equivale a aproximadamente 2.350 dólares por mês, né? E para atrair candidatos, porque eles não estão conseguindo atrair em número que eles precisam, por enquanto. Os editais russos prometem, eu digo falsamente, eu vou usar esse termo, né? Porque o ditador não cumpre a palavra dele. E o prefeito e o governador não vão ter força para que ele cumpra a palavra dele. Mas por quê? Eles estão prometendo que os contratados não serão enviados para a linha de frente da guerra. Mas ele já fez isso outras vezes e acabou mandando. Os anúncios, eles afirmam textualmente que o serviço se limitará à segurança de instalações de infraestrutura crítica dentro da própria região de São Petersburgo, que a Ucrânia está destruindo elas, queimando elas. Mas ainda tem mais para queimar, então eles querem proteger o que sobrou. Os contratos exigidos pela Rússia estipulam um período mínimo de 3 anos de serviço para indivíduos entre 18 e 52 anos que passem por exames médicos. No entanto, dados de inteligência e depoimentos de prisioneiros russos e estrangeiros capturados pelas forças ucranianas desmentem as falsas promessas do comando da Rússia. Soldados contratados e recrutas russos são forçados a forma sistemática a mudar seus contratos depois que eles assinam o primeiro contrato, logo em seguida mudar,
para serem jogados diretamente nos combates lá na Ucrânia, lá no teatro de operações, no sistema demoedor do ditador da Rússia. A humilhação estratégica de Putin e o sucesso de Kiev. O analista internacional Jonathan Singh afirmou de forma direta que os golpes profundos desferidos pela Ucrânia aumentam severamente os custos políticos e materiais para a Rússia. Os ataques ucranianos com drones e mísseis contra uma grande instalação de armazenamento de petróleo e uma base militar russa destruíram a tranquilidade da segunda maior cidade russa. Essas ações cirúrgicas da Ucrânia aumentam a pressão sobre a já desgastada defesa aérea da Rússia e estrangulam a capacidade logística da Rússia. E a capacidade de defesa aérea está tão ruim que eles não conseguem repor todos os Pantsir destruídos, todos os S-400 e S-300 destruídos pela Ucrânia. Essa pressão constante força a liderança do Kremlin a tomar decisões extremamente difíceis sobre as quais partes do país tentar defender. O próprio governador russo de São Petersburgo, o senhor Alexander Beglov, foi obrigado a admitir publicamente que a cidade foi alvo de um ataque de drones em grande escala contra o complexo de refino de petróleo. Essa grande ofensiva aconteceu apenas há um mês, após a Ucrânia golpear em 2 ataques na mesma semana na abertura do Fórum Econômico que tentava atrair investimentos para a Rússia e também no término, quando estavam concluindo na sexta-feira da mesma semana. Bombardeou segunda e bombardeou na sexta. E tem outros dias bombardeado a cidade também, e os drones ucranianos entram, passeiam pela Ucrânia, escolhem o alvo que quiserem e se arremetem contra ele porque são drones suicidas. A humilhação da cidade natal de Vladimir Putin é parte central da estratégia da Ucrânia para elevar o custo real da guerra para o povo russo e suas elites financeiras. Ao demonstrar capacidade avançada de atingir o coração da vida russa, a Ucrânia expõe a fraqueza da defesa da Rússia aos seus aliados internacionais. Assim como aconteceu nos ataques anteriores contra Moscou, as explosões em São Petersburgo desmascaram Putin, que tentava esconder a realidade da guerra em suas principais cidades. E ainda tentam dizer que está tudo bem, mas todo mundo sabe que não está nada bem. O sucesso das forças ucranianas ao atingir a capital histórica do antigo Império Russo, que levou esse nome em homenagem a Pedro o Grande, Pedro I, que era o Pedro Grande, prova que a estratégia ucraniana funciona e que não existem mais lugares seguros dentro da Rússia. A professora associada de segurança internacional, Melanie Garson, apontou que o desenvolvimento acelerado da Rússia da defesa da Ucrânia atingiu sua maturidade estratégica. A visão militar da Ucrânia está gerando resultados concretos que servem como um ponto de virada e definitivo para esse conflito. Os ataques contra a região que abriga as propriedades da própria família de Putin deixam perguntas sem resposta sobre a capacidade de sobrevivência militar da Rússia a longo prazo, que eu acho que militarmente eles já eram. E para nós concluirmos, o recrutamento de emergência em São Petersburgo e o uso de promessas falsas provam que a Rússia está sem saída e sem defesas prontas. E, aliás, o prefeito, não está conseguindo atrair em número suficiente que eles estão pedindo. As pessoas não confiam mais no seu governo, mesmo com promessas que não serão mandados para lutar na Ucrânia. A Ucrânia levou a realidade da guerra para a porta da casa de Vladimir Putin, destruindo bases e depósitos estratégicos, com a tecnologia própria e precisa. A humilhação dos russos em suas principais cidades demonstra que a força guerreira da Ucrânia, a força combativa da Ucrânia e capacidade tecnológica própria é capaz de quebrar o coração logístico da Rússia em qualquer ponto do mapa, em qualquer ponto do planeta. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem. Façam seus comentários também. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.